Um menino pobre tocava violino nas ruas para ganhar dinheiro e pagar a cirurgia de sua avó. Um dia, um homem tenta humilhá-lo e diz: "Você não tem vergonha?" O menino deu uma resposta que deixou o homem com lágrimas nos olhos. O sol ardia no céu da cidade, queimando o asfalto e criando miragens que tremulavam no horizonte. As ruas estavam lotadas de pessoas apressadas, cada uma com suas preocupações, sem notar o menino encostado na esquina de uma loja de conveniência. João, com apenas 12 anos, segurava seu velho violino com mãos calejadas e pequenas. Seu corpo magro e franzino, as roupas surradas e sujas, eram um contraste gritante com os trajes elegantes das pessoas que passavam por ele, apressadas, sem prestar muita atenção. Mas João não se importava. Ele tinha uma missão, e nada poderia tirá-lo de seu objetivo. Ele levou o arco do violino às cordas e uma melodia suave começou a fluir. Embora o instrumento estivesse velho e desgastado, João conseguia tirar dele uma música que fazia alguns pedestres pararem por um breve momento. As notas que saíam não eram perfeitas, mas vinham do fundo de seu coração. Cada acorde, cada deslize do arco, carregava a esperança de que alguém pudesse ajudar. O chapéu que ele havia colocado à sua frente já tinha algumas moedas, mas não era suficiente. Ele precisava de muito mais para pagar a cirurgia de sua avó, Dona Rosa. Entre as melodias, ele se lembrava dela. A mulher que o criou sozinha agora estava deitada em uma cama de hospital, fraca e sem forças. Dona Rosa sempre fora uma figura forte em sua vida, mesmo diante das adversidades que enfrentaram. Agora, a única coisa que João podia fazer por ela era tocar. Tocar para tentar salvar sua vida. Ele sabia que era uma tarefa quase impossível, mas seu coração o empurrava para continuar, dia após dia. Enquanto tocava, algumas pessoas se aproximavam, jogavam moedas no chapéu e seguiam seu caminho. Uma mulher de meia-idade, com uma bolsa grande e cheia de compras, parou por alguns instantes para ouvir. "Pobre menino", murmurou ela, sem perceber que suas palavras foram ouvidas pelo garoto. Ela jogou algumas moedas e continuou sua caminhada. João não respondeu, apenas sorriu levemente e continuou tocando. Uma criança pequena puxou a saia da mãe e apontou para João. "Mamãe, por que aquele menino está tocando ali?", perguntou com uma voz doce e curiosa. A mãe, distraída com o celular, deu de ombros. "Ele deve estar pedindo dinheiro, querido." A resposta, sem emoção, perfurou João, mas ele manteve o foco no violino. As pessoas não entendiam, não sabiam por que ele estava ali. Elas viam apenas um menino sujo, um pedinte. Elas não viam o desespero escondido em cada nota que ele tocava. De repente, uma sombra surgiu diante dele, interrompendo sua visão do chapéu no chão. João parou de tocar por um momento e levantou a cabeça. Um homem alto e bem vestido, com um terno impecável, olhava para ele com uma expressão que misturava desprezo e curiosidade. Seus sapatos brilhavam ao sol, e o relógio em seu pulso refletia a luz com um brilho quase cegante. "Você não tem vergonha de ficar aí na rua, sujo e com esse violino velho?", disse o homem com uma voz dura e fria que pareceu rasgar o silêncio ao redor de João. A pergunta era cortante, e as pessoas que passavam por perto começaram a desacelerar, intrigadas pela interação. João o encarou por alguns segundos, sentindo um peso no peito. Ele poderia simplesmente abaixar a cabeça e continuar tocando, ignorar o insulto como fazia com tantos outros, mas não podia deixar que suas palavras ecoassem sem resposta. "Eu toco porque é a única coisa que eu posso fazer pela minha avó", respondeu João com a voz suave, mas firme. "Ela está doente e eu preciso pagar pela cirurgia dela. Não estou pedindo nada que não mereça, apenas toco minha música. Se acha isso vergonhoso, talvez o senhor nunca tenha precisado lutar por alguém que ama." A dureza do olhar do homem vacilou. Seus olhos se encontraram com os de João, e por um momento ele pareceu perder a firmeza. As palavras do menino atravessaram seu exterior impecável, perfurando algo mais profundo. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu.
As pessoas ao redor, antes desatentas, agora observavam a cena com curiosidade, esperando para ver o desfecho daquela estranha conversa. O homem fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando processar o que acabara de ouvir. Quando os abriu, seus olhos estavam marejados, brilhando de um jeito que ninguém esperava. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe invisível, e balançou a cabeça, sem dizer mais nada. Então, virou-se lentamente e começou a caminhar, desaparecendo na multidão que seguia com sua vida apressada. João ficou parado, olhando para onde o homem havia sumido. Seu coração estava acelerado e as mãos tremiam levemente no violino. Ele não entendia o que tinha acontecido, mas sabia que aquela não seria a última vez que veria aquele homem. Algo naquela interação o incomodava, mas ele não conseguia colocar em palavras o que era. Sem pensar muito mais sobre isso, João voltou a tocar. O som suave do violino de João voltou a preencher a rua. As notas flutuavam no ar quente da tarde, enquanto ele tentava se recompor do encontro desconcertante com o homem misterioso. As palavras do estranho ainda ecoavam em sua mente, mas João sabia que não podia se deixar abalar. Havia um objetivo muito maior em jogo, e ele precisava manter o foco. Sua avó dependia dele, e cada moeda naquele chapéu o aproximava um pouco mais de salvá-la. As pessoas voltaram a passar apressadas, algumas jogando moedas, outras lançando olhares curiosos. Uma senhora idosa, com uma bengala e um vestido florido, parou por um instante ao lado de João. Seus olhos enrugados se apertaram em um sorriso gentil. "Você toca bonito, meu filho. Parece que toca com a alma", disse a mulher com a voz fraca, mas carregada de ternura. "Obrigado, senhora", respondeu João, sem parar de tocar, mas com um pequeno sorriso no rosto. A senhora colocou algumas moedas no chapéu de João e seguiu seu caminho, sumindo entre a multidão. O menino sentia uma estranha mistura de gratidão e solidão. Embora muitas pessoas parassem para ouvir sua música, a maioria delas não sabia sua história. Não sabiam da luta silenciosa que ele travava todos os dias, e a lembrança do homem de terno, com suas palavras cruéis e os olhos marejados, ainda o perturbava. Enquanto a tarde avançava, João notou que mais uma vez a sombra daquele homem aparecia entre os passantes. O mesmo terno impecável, os mesmos sapatos brilhantes. Desta vez, porém, o homem estava sozinho, sem a multidão de pedestres a distraí-lo. Ele se aproximou devagar, mas não disse nada de imediato. Apenas ficou parado, observando o menino tocar. João o viu pelo canto dos olhos e, por um breve momento, pensou em parar de tocar. Mas algo no silêncio do homem, na forma como ele olhava, o fez continuar. O homem se agachou ao lado do chapéu, pegou uma moeda do bolso e a jogou ali. O som da moeda caindo sobre as outras chamou a atenção de João, mas ele ainda assim não parou de tocar. Finalmente, o homem falou com uma voz muito mais suave do que antes. "Eu não sei o que é pior, se é ver alguém tão jovem lutando assim, ou perceber que eu fui cruel com você da última vez." Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. "Mas por que você faz isso? Não seria mais fácil pedir ajuda, ir a uma instituição de caridade ou, sei lá, tentar outra coisa?" João parou de tocar e olhou para o homem. Seus olhos grandes e cansados encontraram os dele. "Minha avó sempre me ensinou a nunca esperar que os outros façam por nós aquilo que podemos fazer por conta própria. Eu não sou ninguém, mas posso tocar. E se minha música pode ajudar, então eu vou continuar. Ela sempre acreditou em mim, e agora eu vou acreditar que isso é suficiente." O homem ficou em silêncio, absorvendo as palavras de João. Ele parecia prestes a dizer algo, mas não o fez. Ao invés disso, apenas assentiu lentamente, com um misto de admiração e melancolia nos olhos. Antes de se levantar, ele deixou mais algumas moedas no chapéu e foi embora, sem dizer mais nada. João o observou se afastar, o coração apertado de curiosidade. Havia algo estranho naquele homem, algo que ele não conseguia entender. Por que alguém que parecia tão cheio de si voltaria e mudaria o tom assim? E mais importante, quem era ele?
O menino continuou tocando, mas a imagem do homem não saía de sua cabeça. Ele sabia que aquela não era a última vez que o veria. Nos dias que se seguiram, João continuou a tocar nas ruas, como sempre fazia. Mas agora algo havia mudado. A imagem do homem misterioso parecia segui-lo por onde quer que fosse. Ele não sabia o nome dele, não entendia suas motivações, mas uma coisa era clara. Aquele homem não era como os outros passantes. Ele estava observando, talvez testando João de alguma forma, que o menino ainda não compreendia. No entanto, João manteve-se firme em sua missão. A cada dia, ele se concentrava em juntar mais algumas moedas, cada centavo o aproximando da cirurgia que sua avó tanto precisava. Ele tinha esperanças, mas também uma crescente ansiedade. O tempo parecia correr contra ele, e as dores que sua avó sentia pareciam aumentar a cada semana. A necessidade de arrecadar o valor total da cirurgia tornava-se mais urgente. Era fim de tarde quando João foi novamente surpreendido. O homem de terno apareceu pela terceira vez. Desta vez, sua presença não passou despercebida pelos pedestres ao redor. Algumas pessoas já começavam a reconhecer o homem, e a forma como ele observava João de perto despertava curiosidade. Ele parou como de costume e ficou em silêncio, observando o menino tocar. Depois de algumas músicas, João fez uma pausa para beber água, e o homem aproveitou para se aproximar mais. "Você continua tocando, sem desistir, não é?" perguntou ele, com um leve sorriso que parecia esconder algo a mais. "É a única coisa que eu sei fazer", respondeu João, enxugando o suor da testa com a manga da camisa. "E é tudo que tenho para ajudar minha avó." O homem cruzou os braços, pensativo. Já parou para pensar que pode ser em vão? Que talvez nunca consiga o dinheiro suficiente? Aquela pergunta foi como um golpe. João baixou os olhos por um instante, sentindo um aperto no peito. Ele já havia pensado nisso, mas nunca deixava que a dúvida tomasse conta. "Eu não posso pensar assim", respondeu ele com a voz baixa, mas cheia de convicção. "Se eu desistir, aí sim tudo será em vão." O homem suspirou e balançou a cabeça, como se estivesse testando o garoto de novo, provocando para ver até onde ele iria. "Você tem uma determinação rara. Mas e se eu dissesse que existe um jeito mais rápido de conseguir o que precisa?" João franziu a testa confuso. "O que o senhor quer dizer?" Com um sorriso enigmático, o homem olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Ele se abaixou e falou em um tom mais baixo, mas ainda assim firme. "Eu conheço pessoas, gente que pode resolver sua situação. Mas claro, tudo tem um preço que não se paga com dinheiro." As palavras deixaram João ainda mais confuso, mas agora também desconfiado. "Que tipo de preço?" O homem levantou-se novamente, esticando o terno impecável, e olhou diretamente nos olhos de João. "Sacrifícios, garoto. Não existe nada que venha de graça nesse mundo. E a ajuda que eu ofereço tem um custo, algo que você ainda não está preparado para entender." João deu um passo para trás, sentindo o coração disparar. "Eu não preciso de nada assim. Só quero continuar fazendo o que posso com o que tenho." O homem riu de leve, mas dessa vez sem maldade. "Você é mesmo diferente dos outros. Mas tudo bem. Vamos ver até onde sua determinação te leva." Ele jogou algumas notas no chapéu, sem tirar os olhos de João, e então começou a se afastar. Mas antes de desaparecer na multidão, virou-se uma última vez e disse: "Nos veremos de novo, João, e espero que até lá você saiba qual escolha fazer." O garoto ficou parado, observando o homem se afastar mais uma vez. As palavras misteriosas ecoavam em sua mente, e ele não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo testado de alguma forma. O que aquele homem queria dele? E por que parecia tão interessado em sua luta pessoal? Sem saber o que pensar, João voltou a tocar seu violino. Os dias passavam lentamente para João. Ele continuava a tocar seu violino, mas a presença do homem de terno agora pesava em sua mente. O estranho parecia observar cada movimento seu, e as palavras enigmáticas sobre um preço e sacrifícios não saíam da cabeça do menino. João tentava se concentrar apenas em sua missão, mas sabia que, a qualquer momento, o homem voltaria com mais perguntas e mais desafios.
Numa manhã de céu nublado, quando a cidade estava menos agitada, João se posicionou na esquina de sempre e começou a tocar. Ele fechou os olhos e deixou as notas fluírem livremente, sentindo cada acorde ressoar em seu coração. Sua avó havia piorado nos últimos dias, e o tempo para conseguir o dinheiro parecia cada vez mais curto. Mas naquele momento ele precisava focar na música. Precisava daquilo para manter sua sanidade. No meio de uma das melodias, ele ouviu passos familiares. Abriu os olhos e, como já esperava, o homem estava lá novamente, parado na sua frente, com aquele mesmo terno impecável. Desta vez, porém, havia algo diferente. O homem não trazia a mesma postura fria de antes. Havia uma espécie de tensão em seu semblante, como se carregasse um peso. "João", começou ele sem rodeios, "eu preciso falar com você sobre algo sério." O menino parou de tocar e colocou o violino de lado, encarando o homem com uma expressão cautelosa. "O que o senhor quer?" O homem respirou fundo. Seus olhos varreram a rua vazia antes de voltar para João. "Você tem um talento, garoto, um talento raro. Não é só sua música, mas também a força com que você encara a vida, a forma como lida com as dificuldades. Eu nunca vi alguém assim tão jovem." João permaneceu em silêncio, esperando pelo ponto central daquela conversa. "Eu tenho uma proposta para você", continuou o homem. "Você precisa de dinheiro, isso é óbvio. Eu sei o quanto sua avó significa para você, e o quanto está disposto a sacrificar por ela. E é por isso que estou aqui." Ele fez uma breve pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Quero te ajudar. Vou pagar pela cirurgia da sua avó. Vou cobrir todos os custos, mas há uma condição." O coração de João disparou. Ele sentiu as mãos tremerem levemente, mas manteve a compostura. "Que condição?" O homem olhou diretamente nos olhos de João. "Você terá que desistir de tocar nas ruas. Nada mais de violino aqui pedindo dinheiro. Em troca, eu te darei uma oportunidade real. Vou te levar para um lugar onde você possa estudar música de verdade com os melhores professores. Você terá uma carreira promissora, e sua avó será cuidada sem que você precise se preocupar com o dinheiro." João ficou em choque. A proposta parecia boa demais para ser verdade. A chance de estudar música profissionalmente, de garantir o futuro de sua avó sem mais dias exaustivos nas ruas. Mas algo dentro dele hesitava. A música nas ruas era mais do que apenas uma forma de ganhar dinheiro. Era a única maneira que ele conhecia de expressar sua luta, sua esperança. "Por que o senhor quer que eu pare de tocar nas ruas?" perguntou João desconfiado. O homem suspirou. "Porque você é melhor do que isso. Não deveria estar aqui pedindo moedas de estranhos. Deveria estar em um palco, sendo aplaudido de pé. Sua música merece ser ouvida por mais gente, em lugares onde realmente importa." João mordeu o lábio, pensativo. A oferta era tentadora, mas ele sabia que havia algo por trás daquela generosidade repentina. "E qual é o preço disso tudo? O senhor disse antes que nada vem de graça." O homem deu um sorriso cansado, como se já esperasse a pergunta. "O preço é simples. Você terá que confiar em mim, deixar que eu guie seu caminho, e em troca, sua vida vai mudar. Mas você não pode voltar atrás. É isso ou continuar aqui, com esse violino velho e os sonhos cada vez mais distantes." João ficou em silêncio, seu coração dividido entre a dúvida e a esperança. O silêncio entre João e o homem de terno pesava tanto quanto a oferta que acabara de ser feita. O menino olhava para o violino em suas mãos, suas cordas desgastadas e o corpo marcado pelo tempo. Era o único instrumento que ele conhecia, e de alguma forma, aquele violino velho tinha se tornado parte dele. A proposta do homem parecia promissora, um caminho claro para salvar sua avó e mudar seu futuro. Mas a condição? Deixar as ruas e confiar cegamente em um estranho. Isso o atormentava. João ergueu os olhos encarando o homem. "Por que eu? O senhor pode ajudar qualquer pessoa. Por que escolher logo um garoto que toca nas ruas?" O homem sorriu, mas era um sorriso cheio de tristeza. "Porque eu já fui como você, João. Eu também lutei quando era jovem, sem nada. Acredite ou não, eu tocava nas ruas como você, e alguém me deu uma chance.
Agora estou aqui para fazer o mesmo por você. Ele fez uma pausa, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Mas nem todo mundo entende o valor de uma oportunidade quando ela aparece. Alguns preferem o caminho mais difícil, acham que o sofrimento é necessário. Eu te ofereço algo diferente. João sentia as palavras do homem ecoando em sua mente, mas algo dentro dele ainda o impedia de aceitar completamente. Minha música nas ruas não é só sobre dinheiro, disse o menino, com a voz mais baixa, quase em um sussurro. É sobre esperança, é sobre tentar mesmo quando tudo parece estar perdido. Eu sinto que, se eu desistir de tocar nas ruas, eu estou desistindo de quem eu sou. O homem de terno deu alguns passos para trás, balançando a cabeça lentamente. Você tem mais sabedoria do que imagina, garoto. Mas às vezes, precisamos abrir mão de uma parte de nós para crescer, para alcançar algo maior. João ficou em silêncio, o olhar fixo no chão. Ele pensou na avó, em como os dias dela estavam contados sem a cirurgia. Pensou no que significaria para ela se ele pudesse salvá-la. Mas também pensou em sua música, nas ruas que ele conhecia tão bem, nos olhares que ele tocava com suas notas. Aquele violino era tudo o que ele tinha para expressar sua dor e sua luta. E agora ele deveria deixá-lo? Antes que pudesse responder, um homem passou correndo pela calçada, quase esbarrando em João. "Ei, moleque, sai da frente", disse o homem, sem sequer parar para olhar para trás. João recuou, mas o choque não era físico, era emocional. Aquilo o lembrou que, para muitos, ele não passava de mais um garoto pobre, sujo e insignificante. E talvez o homem de terno tivesse razão. Talvez ele realmente precisasse de uma nova chance. "Mas e se eu falhar?", perguntou João com os olhos marejados. "E se eu não conseguir ser esse grande músico que o senhor acha que eu posso ser?" O homem se aproximou, colocando a mão firme no ombro de João. "Se você falhar, não será por falta de tentativas, e eu estarei lá para te ajudar. Eu não vim aqui para te prometer o impossível, mas para te dar a oportunidade de ser mais do que o menino que toca nas ruas. A escolha é sua." João sentiu um frio no estômago. Aquele momento parecia decisivo. Ele podia continuar do jeito que estava, apostando nas poucas moedas que conseguia todos os dias, ou podia arriscar tudo, aceitar a ajuda do homem e confiar que algo bom sairia disso. Mas a incerteza era um peso enorme. Antes de tomar qualquer decisão, ele pediu uma coisa. "Me deixe pensar, só mais um dia." O homem olhou para João por alguns segundos, depois assentiu. "Tudo bem, mas lembre-se, João, às vezes, uma decisão adiada é uma oportunidade perdida." Com isso, o homem virou-se e desapareceu entre as pessoas que passavam na rua, deixando João sozinho com seus pensamentos, o violino em uma mão e o coração pesado na outra. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto João se sentava na beira da calçada, o violino pousado sobre o colo. As ruas começavam a se acalmar e as vozes da cidade se transformavam em um zumbido distante. Ele estava imerso em seus pensamentos, o peso da escolha pairando sobre ele como uma nuvem carregada. Aceitar a proposta do homem ou continuar lutando do seu próprio jeito? Ele pensava em sua avó. Dona Rosa sempre fora a pessoa que acreditou nele, mesmo quando o mundo parecia não enxergar nada, além de um menino pobre e sujo. Ela o incentivou a aprender música, dizendo que a arte podia curar até as feridas mais profundas. E agora, com a saúde dela se deteriorando rapidamente, João se perguntava se desistir das ruas para aceitar a ajuda do homem era a única maneira de salvá-la. Enquanto ele refletia, uma figura familiar apareceu à sua frente. Era um de seus amigos das ruas, Pedro, um garoto um pouco mais velho que João, que também ganhava a vida vendendo balas nos semáforos. Pedro tinha um rosto marcado pela dureza da vida, mas sempre trazia um sorriso amigável quando se encontrava com João. "Ei, João, você está quieto hoje. O que houve?" perguntou Pedro, se sentando ao lado do amigo. João suspirou, ainda olhando para o horizonte. "Nada. Quer dizer, muita coisa. Estou tentando decidir o que fazer." Pedro franziu o senho, curioso.
Sobre o quê? João olhou para ele por um momento, avaliando se deveria ou não compartilhar o que estava acontecendo. Mas no fundo, ele confiava em Pedro. Tem um homem que apareceu por aqui. Ele disse que pode pagar pela cirurgia da minha avó, mas em troca, eu teria que deixar de tocar nas ruas e confiar nele para me levar a outro caminho. Não sei o que fazer. Pedro soltou uma risada curta, mas não era de deboche, apenas de surpresa. Cara, se alguém me oferecesse isso, eu teria aceitado na hora. João balançou a cabeça. Não é tão simples. Eu não sei se posso confiar nele, e eu não quero abandonar minha música. Tocar aqui nas ruas é mais do que só dinheiro. Pedro coçou a cabeça, sem entender completamente. Você pode continuar tocando em outro lugar, João. Quem sabe ele está te dando a chance de tocar em palcos grandes. Vai ser diferente, claro, mas talvez seja melhor. E além disso, é pela sua avó, não é? João sentiu um nó na garganta. Pedro estava certo, mas isso não tornava a decisão menos difícil. Ele sempre acreditou que lutar do jeito que sabia era o que o definia. Mas e se isso fosse apenas uma teimosia infantil? E se Pedro e o homem de terno estivessem certos? Eu sei, mas e se ele estiver mentindo? E se no fim das contas eu perder tudo? Pedro deu de ombros. Eu não sei, cara, mas a vida já não é fácil pra gente. Eu acho que às vezes temos que arriscar, ou ficamos presos aqui para sempre. Ele fez uma pausa, olhando para o violino de João. Você tem talento, cara. Não desperdice isso só porque está com medo. As palavras de Pedro ecoaram na mente de João por um longo momento. Ele sabia que havia risco, mas também sabia que a vida nas ruas oferecia poucas garantias. E sua avó, o tempo dela, estava acabando. A incerteza que ele sentia agora poderia ser menor do que o arrependimento que viria se ele não tentasse. João olhou para o violino mais uma vez, passando os dedos suavemente pelas cordas gastas. Aquele instrumento tinha sido seu companheiro fiel, o meio pelo qual ele expressava tudo o que não conseguia dizer com palavras. Mas talvez fosse hora de seguir em frente, de tentar algo novo. Pedro se levantou, percebendo que João precisava de espaço para pensar. Seja lá o que decidir, eu sei que você vai fazer a coisa certa, disse ele, com um sorriso encorajador, antes de desaparecer entre a multidão que começava a crescer com o cair da noite. Sozinho novamente, João ficou olhando o céu que agora se tornava mais escuro. Ele sabia que o homem de terno voltaria no dia seguinte, esperando uma resposta. O que ele não sabia era se estava pronto para dar essa resposta. O tempo estava se esgotando, e com ele a saúde de sua avó. O sol mal tinha surgido no horizonte quando João despertou. A noite anterior fora longa, cheia de pensamentos turbulentos e um peso crescente em seu peito. Ele sabia que aquele seria o dia da decisão. O homem de terno certamente voltaria, esperando pela resposta que definiria o destino não apenas de João, mas de sua avó também. A escolha era clara, mas a dúvida persistia. Ele saiu de casa, com o violino na mão, como fazia todos os dias. Caminhou até sua esquina habitual, o lugar onde até agora sua vida havia se desenrolado. O local que tinha sido testemunha de seus esforços e sacrifícios. Assim que chegou, posicionou o violino no ombro, fechou os olhos e deixou as primeiras notas fluírem. A música sempre foi seu refúgio, e naquele momento era a única coisa que o acalmava. À medida que as pessoas começavam a encher as ruas, João via as mesmas figuras conhecidas, transeuntes que passavam diariamente por ele. Alguns jogavam moedas, outros o ignoravam, mas todos faziam parte daquele cenário que ele conhecia tão bem. Uma senhora com sacolas pesadas parou ao seu lado, ouvindo a música com um sorriso no rosto. Você toca com o coração, garoto, disse a senhora, deixando algumas moedas no chapéu. Sua avó deve estar muito orgulhosa. João sorriu em agradecimento, mas as palavras da mulher tocaram algo dentro dele. Sua avó sempre dizia que ele tocava com a alma, e era isso que o mantinha firme em sua decisão de continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. Foi então que ele sentiu aquela presença. João não precisou olhar para saber que o homem de terno havia chegado. Ele sentiu o ar mudar,
e a sombra familiar cobriu seu chapéu. O som do violino parou, e o menino abriu os olhos lentamente, encarando o homem que, mais uma vez, estava parado à sua frente. Você pensou bastante, disse o homem, sua voz calma, mas cheia de expectativa. Está pronto para me dar sua resposta? João respirou fundo. Ele havia ensaiado tantas respostas em sua cabeça, mas agora, diante do homem, tudo parecia nebuloso. As palavras demoravam a sair. Eu pensei muito, e eu sei que a proposta que o Senhor fez pode ser o que eu preciso. Mas eu também sei que não posso simplesmente abandonar tudo o que construí aqui. O homem o observava com atenção, suas sobrancelhas franzidas em uma leve expressão de curiosidade. E o que exatamente você acha que vai perder, João? O que há de tão valioso aqui que te impede de aceitar minha ajuda? João olhou ao redor. Viu as pessoas andando, o barulho dos carros, o ritmo da cidade. Essas ruas são tudo o que eu conheço. Esse violino é minha voz. Eu não sei se posso confiar em algo que me pede para abandonar quem eu sou. O homem cruzou os braços, parecendo ponderar as palavras de João. Você é jovem, João. Ainda tem muito a descobrir sobre si mesmo e sobre o mundo. Mas eu entendo sua hesitação, e é por isso que estou aqui. Não para te forçar a nada, mas para te oferecer uma escolha. João olhou para o chão, seu coração pesado. Ele sabia que a decisão que tomasse naquele momento definiria seu futuro, mas, mais do que isso, poderia decidir o destino de sua avó. A ideia de perder Dona Rosa era insuportável, e o tempo estava se esgotando. Eu aceito a sua ajuda, disse João finalmente, sua voz baixa, mas firme. Mas não posso deixar minha música para trás. Se eu for com o Senhor, vou continuar tocando, não importa onde. Esse violino faz parte de mim e não posso simplesmente abandoná-lo. O homem ficou em silêncio por alguns instantes, seus olhos avaliando João como se tentasse decifrar algo oculto. Então, para a surpresa de João, ele sorriu. Um sorriso que parecia mais sincero do que qualquer outro que já havia mostrado antes. Eu sabia que você diria isso, disse ele, colocando a mão no ombro de João. E é por isso que vou manter minha promessa. Sua avó terá a cirurgia, e você terá a chance de se tornar algo maior. Mas saiba que a estrada não será fácil. Tocar para multidões é diferente de tocar nas ruas, mas com seu talento e sua determinação, você conseguirá. João sentiu um alívio inundar seu peito, mas também uma nova onda de nervosismo. Ele havia aceitado o desafio, mas sabia que o caminho à frente seria cheio de incertezas. Ainda assim, ele estava pronto. O homem fez um gesto para que João o seguisse. Venha, garoto. Vamos fazer isso juntos. E com um último olhar para as ruas que por tanto tempo foram seu palco, João pegou seu violino e seguiu o homem de terno, sem saber o que o futuro lhe reservava, mas com a esperança renovada de que tudo daria certo. João seguia o homem de terno pelas ruas movimentadas, sentindo seu coração bater acelerado. O peso de sua decisão ainda pairava sobre ele, mas havia também um sentimento de alívio, uma pequena centelha de esperança. O homem caminhava com passos largos e confiantes, e João, com seu violino nas costas, tentava acompanhar o ritmo, absorvendo tudo ao seu redor. As ruas que antes lhe pareciam familiares, agora ganhavam um novo significado. Cada passo o levava para longe da vida que conhecia e em direção a um futuro incerto, mas cheio de promessas. Após alguns minutos de caminhada, eles chegaram a um prédio imponente no centro da cidade. João ficou impressionado com a grandiosidade do lugar, seus vidros reluzentes refletindo o céu nublado. Era um contraste gritante com as ruas desgastadas e os becos por onde ele costumava passar. O homem de terno não disse uma palavra enquanto entrava pela porta giratória, acenando para que João o seguisse. Assim que entraram, foram recebidos por uma recepcionista que estava ocupada atrás de um balcão de mármore. Ela levantou os olhos rapidamente, reconhecendo o homem de terno imediatamente, e esboçou um sorriso profissional. Bom dia, Sr. Vasconcelos, disse a mulher, enquanto digitava rapidamente no teclado. Seu escritório está pronto para recebê-los. O homem, agora identificado como Vasconcelos,
agradeceu com um leve aceno de cabeça e seguiu adiante, guiando João por um corredor silencioso, coberto por tapetes caros e paredes repletas de quadros luxuosos. Cada detalhe daquele lugar parecia feito para impressionar, mas João se sentia deslocado. Era como se ele estivesse pisando em um mundo completamente diferente do seu. Eles chegaram a uma sala ampla, onde havia uma grande mesa de mogno no centro, cercada por cadeiras de couro. Em uma das paredes, uma grande janela de vidro proporcionava uma vista panorâmica da cidade. João olhou para fora por um momento, tentando processar tudo o que estava acontecendo. O homem, no entanto, se dirigiu a um pequeno cofre atrás da mesa e o abriu calmamente. "João, sente-se", disse Vasconcelos, apontando para uma das cadeiras. O tom de sua voz era firme, mas não autoritário. João obedeceu, sentando-se de forma rígida, suas mãos ainda segurando o violino com força. Vasconcelos tirou um envelope do cofre e o colocou sobre a mesa. João o olhou com curiosidade, sem entender o que aquilo significava. "Este é o valor necessário para a cirurgia de sua avó", disse Vasconcelos, empurrando o envelope em direção a João. "Está tudo aqui. Você não precisa mais se preocupar com isso." João arregalou os olhos, sentindo o coração acelerar. Ele mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. "Tudo está aqui?" perguntou com a voz trêmula. "Sim", respondeu Vasconcelos. "Amanhã mesmo, sua avó será levada ao hospital para a cirurgia. Está tudo organizado. Agora sua preocupação deve ser outra. Você e o que vem a seguir." João ficou em silêncio, segurando o envelope com mãos trêmulas. Era isso? O dinheiro estava ali, pronto, e sua avó seria salva? Ele se sentia aliviado, mas também perplexo com a rapidez com que tudo estava se resolvendo. Vasconcelos, no entanto, parecia ter outros planos em mente. "Mas lembre-se", continuou Vasconcelos, observando a reação de João. "Agora começa sua verdadeira jornada. Você vai se preparar para algo maior. Sua música vai alcançar lugares que você nunca imaginou, e eu estarei ao seu lado para garantir que tudo corra bem. Mas você precisa estar pronto para os desafios que vêm com isso." João olhou para o homem, absorvendo cada palavra. Ele sempre quis ser mais do que apenas o menino que tocava nas ruas, mas agora que essa oportunidade estava à sua frente, o medo do desconhecido era inegável. "Estou pronto", disse João, embora a incerteza ainda pulsasse em seu peito. "Só não quero perder quem eu sou." Vasconcelos sorriu, mas dessa vez seu sorriso parecia diferente, mais calculado. "Você será exatamente quem precisa ser, João. E sua música? Bom, sua música vai se transformar, assim como você." As palavras pairaram no ar, e João não soube se aquilo era uma promessa ou um aviso. Mas uma coisa era certa: ele estava mergulhando em algo que jamais poderia ter previsto. A noite havia caído, e João ainda não conseguia tirar da cabeça as palavras de Vasconcelos. O dinheiro para a cirurgia de sua avó estava em suas mãos, e a sensação de alívio era imensa. Mas a incerteza sobre o que vinha a seguir o deixava inquieto. Ele sabia que estava embarcando em algo muito maior do que imaginava, e aquilo o assustava. Mas sua avó estava salva, e isso era o que importava agora. Na manhã seguinte, João foi ao hospital com Dona Rosa, que seria submetida à cirurgia. O médico a tranquilizou, dizendo que o procedimento tinha grandes chances de sucesso. Enquanto ela era preparada, João permaneceu na sala de espera, segurando seu violino como uma âncora para manter seus pensamentos organizados. O som baixo de uma melodia familiar o ajudava a aliviar a tensão enquanto aguardava por notícias. Algumas horas depois, um dos médicos apareceu no corredor com um semblante tranquilo. "João, sua avó está bem. A cirurgia foi um sucesso." Aquelas palavras foram como uma explosão de alívio no coração de João. Ele quase não conseguia acreditar que o pior havia passado. As lágrimas vieram rapidamente e ele as deixou cair sem se importar com quem estivesse por perto. Agradeceu ao médico e, por um momento, sentiu que todo o peso em seus ombros tinha desaparecido. Mas logo a lembrança do homem de terno voltou à sua mente. Vasconcelos havia cumprido sua parte, e agora
era a vez de João fazer o mesmo. Com o coração ainda batendo forte, ele saiu do hospital e foi direto ao ponto de encontro que Vasconcelos havia marcado. O lugar era uma antiga escola de música, escondida em um bairro discreto. As paredes de tijolos vermelhos eram cobertas por eras e o prédio exalava uma certa imponência. João hesitou por um momento, respirando fundo antes de entrar. Assim que cruzou a porta, o som de instrumentos em ensaio o envolveu. Ele sentiu uma onda de excitação e nervosismo tomar conta de seu corpo. "Você chegou", disse uma voz familiar, interrompendo seus pensamentos. Era Vasconcelos parado ao fundo do salão, observando João com seus olhos atentos. "Sim, estou aqui", respondeu João, apertando o violino contra o peito, como se fosse sua única proteção. Vasconcelos caminhou até ele com passos lentos. "Bem-vindo ao seu primeiro desafio. Aqui, você não será mais o menino das ruas. Aqui, você será moldado em algo maior. E isso começa agora." João sentiu um frio na espinha. O tom de Vasconcelos era sério, como se cada palavra fosse um pacto irrevogável. Ele o seguiu até uma sala menor, onde havia uma mesa com partituras e um professor de música à espera. O homem de cabelos grisalhos e óculos finos o observava com interesse, mas sem dizer nada. "Este é o maestro Álvaro", disse Vasconcelos apresentando-o. "Ele será seu mentor daqui para frente. Ele sabe reconhecer talento, mas também sabe como exigir o melhor de seus alunos." O maestro acenou levemente com a cabeça, ainda em silêncio, mas com um olhar que transmitia uma seriedade incontestável. João, sem saber o que esperar, apenas assentiu. "Você terá um dia para se preparar", continuou Vasconcelos, "e amanhã você tocará para um pequeno público aqui mesmo. Isso será apenas o começo. Agora vá com Álvaro. Ele vai te mostrar o que você precisa saber." João sentiu o peso da expectativa recair sobre ele. Um dia para se preparar para um público desconhecido? Seu coração acelerou. Ele havia tocado nas ruas por tanto tempo, mas aquilo era diferente. Ele não sabia como seria julgado em um ambiente tão formal. Álvaro, o maestro, aproximou-se com uma partitura nas mãos. "Você vai tocar esta peça", disse ele, entregando o papel a João. "É uma composição simples, mas exige técnica e emoção. Eu espero que esteja pronto." João olhou para a partitura e sentiu um nó no estômago. Ele não conhecia a música, mas sabia que não tinha escolha. Aquilo era o começo de algo muito maior, e ele precisava provar que podia estar à altura. "Eu vou me preparar", respondeu João determinado. O maestro o observou por um instante antes de assentir. "Muito bem, garoto. Mas lembre-se, amanhã você não estará mais nas ruas. Aqui, o padrão é outro." João sentiu o impacto daquelas palavras e, por dentro, a pressão crescia. O que ele havia começado? O dia seguinte chegou rápido, e com ele, o momento decisivo para João. Ele passou a manhã ensaiando a peça que o maestro Álvaro lhe havia dado. Cada nota era um desafio, e o peso da responsabilidade fazia suas mãos tremerem levemente enquanto tentava dominar a partitura. O velho violino, com suas cordas gastas, ainda era sua única companhia fiel, mas agora parecia quase insuficiente diante do que se esperava dele. As ruas eram um palco onde ele sentia liberdade, mas naquele ambiente formal, ele se sentia preso pela pressão invisível que crescia a cada segundo. Vasconcelos apareceu pouco antes da apresentação, verificando os preparativos. "Está pronto, João?", perguntou ele com um olhar penetrante. "Este é apenas o começo. A plateia de hoje pode ser pequena, mas as oportunidades que virão depois disso serão gigantescas." João respirou fundo, tentando dissipar o nervosismo. "Sim, estou pronto. Só espero estar à altura." Vasconcelos sorriu, mas não era um sorriso qualquer. Havia algo enigmático ali, como se ele soubesse de algo que João ainda não compreendia. "Você estará", disse ele, virando-se e se dirigindo ao auditório. A sala era pequena, mas imponente. As cadeiras de madeira polida estavam arrumadas em fileiras e um pequeno palco no fundo aguardava o jovem violinista. Algumas pessoas já ocupavam seus lugares, figuras importantes,
com olhares atentos e conversas em murmúrios. Entre elas, João reconheceu Pedro, seu amigo das ruas, que havia vindo assistir à apresentação. Ver Pedro ali trouxe um pequeno alívio a João, uma lembrança de que ele não estava sozinho. Quando o maestro Álvaro subiu ao palco para anunciar a performance de João, o coração do menino disparou. O silêncio que seguiu ao anúncio fez com que cada passo até o centro do palco parecesse ecoar por toda a sala. João ajeitou o violino no ombro, olhou para a partitura à sua frente e por um breve momento fechou os olhos. Pensou em sua avó, agora recuperada no hospital, e nas ruas onde cresceu, onde sua música era tudo o que ele tinha. Aquilo o trouxe de volta ao presente, fortalecendo sua determinação. As primeiras notas ecoaram pela sala. O violino, apesar de velho, produzia um som que parecia mais puro do que nunca. A música fluía e João se deixou levar por ela. Ele sentia a atenção do público, mas ao mesmo tempo sentia-se conectado a algo maior. As notas subiam e desciam, preenchendo o ambiente com uma melodia cheia de emoção. O que antes parecia ser apenas uma partitura, agora se tornava uma extensão de seus sentimentos mais profundos. O público observava em silêncio absoluto. A música de João transcendia o violino velho e as ruas que ele tanto conhecia. Ele tocava não apenas com habilidade, mas com alma. A mesma alma que havia aprendido a lutar em cada esquina, em cada moeda que caía em seu chapéu. Quando as últimas notas ressoaram no ar, o silêncio que se seguiu foi quebrado por um aplauso sincero, começando timidamente e crescendo em intensidade. João mal podia acreditar. Ele havia conseguido. Após a apresentação, Vasconcelos se aproximou de João com um sorriso satisfeito. "Você superou minhas expectativas", disse ele, sua voz carregada de aprovação. "A partir de agora, as portas estão abertas para você. Este foi apenas o primeiro passo de muitos." João, ainda sem palavras, apenas assentiu. Sentia-se aliviado, mas também inquieto. Embora soubesse que aquele era o caminho para um futuro brilhante, algo dentro dele ainda o prendia às ruas. A simplicidade de tocar para quem quisesse ouvir, sem expectativas ou julgamentos. Ele olhou para Pedro, que agora o cumprimentava com um aceno de cabeça e um sorriso orgulhoso. "Você conseguiu, cara", disse Pedro, se aproximando. "Eu sabia que você ia arrasar." João sorriu, mas antes que pudesse responder, Vasconcelos o chamou para o lado. "Há algo que preciso te contar, João. Algo que você ainda não sabe." O tom de Vasconcelos mudou, tornando-se mais grave. João sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. "O homem que me ajudou quando eu era jovem, o mesmo que me tirou das ruas, fez isso com uma condição. Ele me pediu para fazer o mesmo por alguém no futuro. E você foi essa pessoa. Só que agora você também terá que passar isso adiante. Em algum momento, você terá que encontrar alguém e oferecer a mesma oportunidade. Essa é a verdadeira condição do acordo." João ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso da revelação. Ele nunca havia imaginado que sua jornada estava ligada a algo tão maior do que ele próprio. O que parecia ser apenas uma chance de mudar seu destino, agora era parte de uma corrente de escolhas e sacrifícios. "Eu entendo", disse João finalmente. "Quando chegar a hora, eu vou passar isso adiante." Vasconcelos sorriu, um sorriso sincero desta vez. "Eu sabia que você entenderia. Agora vá celebrar, você merece." Enquanto João caminhava para fora do auditório, sentiu um misto de alívio e responsabilidade. Ele havia conquistado mais do que jamais sonhou, mas agora sabia que o caminho à frente era ainda mais complexo. No entanto, havia uma certeza em seu coração. Ele estava pronto para o que viesse. E em algum lugar no futuro, haveria outro jovem como ele, esperando por uma chance. Que assim, com o violino nas costas e um futuro incerto à sua frente, João seguiu em direção ao que a vida lhe reservava, sabendo que sua música nunca deixaria de ser sua verdadeira voz.